Muito boa tarde, muito legal estar com você no Oração Ação. Esse nosso momento de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. 3 pilares que não podem cair nesse dilema tão humano entre teoria e prática. Teoria que não é praticada não foi assimilada. Prática que não é refletida não é propriamente uma prática humana, se assemelha mais a uma vivência animal. Só é possível para um ser humano viver essa integralidade entre pensamento, reflexão e prática, ação. Como nós estamos nesse nosso estágio primitivo ainda desenvolvendo a nossa humanidade, ainda num dilema entre a animalidade e a humanidade, precisamos exercitar, estimular, evoluir para a prática refletida, para teoria e prática, para a vivência da humanidade na integralidade. Oração, ação. Esse é o nosso convite, essa é a nossa proposta, para isso é que nós somos convidados. Sejam todos muito bem-vindos, que nós percebamos o alcance disso. Fabulosa figura do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Especialmente no dilema teoria e prática, que ali é expresso pela Emília, uma boneca que tem toda a característica da espontaneidade, da prática, da vivência concreta, e Visconde de Sabugosa, um sabugo que foi esquecido numa prateleira de livros e ali absorveu todo o conteúdo dos livros do sítio, tornando-se um grande conhecedor de livros, do universo dos livros, mas praticamente nada sabendo da vida concreta, da vida prática, enquanto que Emília só tinha o conhecimento dado pela prática. A relação entre os dois, as disputas entre os dois são saborosas para esse dilema, levando todos nós a, pelo menos aqueles mais equilibrados de nós, a buscar uma Emília Sabugosa, uma síntese, um ideal de integralidade que, sem dúvida, deve ser perseguido por todos nós. Muito bom, hoje vamos fazer uma segunda etapa de um estudo que Kardec faz aqui em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 8, que fala sobre reencarnação. Tem um subitem chamado sonambulismo. Já conversamos o encontro passado sobre a pergunta 425 e hoje vamos abordar a 426 até a 430. Vamos lá? São questões muito interessantes que trazem aspectos sobre esse estágio especial da mente, do espírito frente ao corpo, que é o sonambulismo. Sonambulismo é uma capacidade que se expressa em algumas pessoas durante o sono. Para quem não sabe, durante o sono, o espírito de todos nós se torna não coincidente com o corpo. Durante a vigília eles são coincidentes.
enquanto estamos acordados, nosso espírito está grudado ao corpo. Com o sono, há uma descoincidência, há uma apartação, há um distanciamento. De forma que o espírito de todos nós ganha lucidez, ganha acesso a informações das vidas passadas ou até premonições futuras. Ganha sentidos espirituais, uma lucidez muito maior do que quando encarnados. De forma que o espírito sonambúlico, que é aquele que, quando há essa descoincidência, ele ainda usa o corpo como um instrumento para suas vivências no plano espiritual. Então, fique claro, o sonâmbulo é aquele que, na vivência do sono, na descoincidência entre espírito e matéria, espírito e corpo, ele ainda se apossa do corpo, ele ainda se apropria do corpo para fazer determinadas interações na matéria. Então, o espírito, com a lucidez própria do desprendimento, nunca total, desprendimento total se dá apenas na morte, mas no desprendimento do sono e não da morte, o espírito muito mais lúcido ainda usa o corpo como um instrumento e levanta da cama e percorre a casa, às vezes sai da casa, atua na vida, mexe nas coisas, faz coisas, interage com pessoas acordadas. É muito interessante a peculiaridade do sonâmbulo, que é nós mesmos. O sonâmbulo não é uma outra identidade, é apenas aquele espírito diferenciado, porque com menor domínio pelo corpo físico, como todos nós, enquanto acordados, padecemos, ele se mostra muito mais lúcido, muito mais acordado do que quando acordado. É muito interessante isso. Vamos então à pergunta 426. Para quem está chegando agora, para quem ainda não teve essa referência, o Livro dos Espíritos, são 1019 perguntas, as mais interessantes, feitas por um espírito da ciência, que era o professor Hippolyte Denisard, discípulo de Pestalozzi, autor de livros e teses sobre a educação na França. Não é qualquer pessoa. Então ele tinha um espírito, uma mentalidade racional, lógica, muito desenvolvida. E aqui ele faz perguntas numa sequência muito interessante. Aqui ele está falando, como já dissemos, sobre a reencarnação e no subitem sonambulismo. E aqui ele faz as seguintes perguntas. 426. O sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E a resposta dos espíritos é: os dois são a mesma coisa. A diferença é que o sonambulismo magnético pode ser provocado. O natural poderia ser chamado também de espontâneo. Acontece sem o menor controle do sonâmbulo ou dos encarnados. O sonambulismo magnético é aquele que é provocado pelo magnetismo que é doado ao sonâmbulo através da imposição de mãos, classicamente,
Então, com essa doação magnética ao sonâmbulo, o fenômeno sonambúlico é provocado, é facilitado, é estimulado. Por isso, Kardec usa aqui essa diferença do sonambulismo magnético e do natural, que a gente poderia chamar de espontâneo, esse que ele chama de natural, e provocado, esse que ele chama de magnético. Tanto faz, são nomenclaturas, não é? Questão 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Que é esse fluido magnético que tem essa propriedade de fazer tantas coisas como no passe, como na oração, como na estimulação do sonambulismo através da indução magnética. O que é esse fluido magnético? Pergunta Kardec e os espíritos respondem assim: o fluido magnético tem por natureza o fluido vital ou eletricidade animalizada, que são modificações do fluido cósmico universal. Vocês já ouviram isso em respostas anteriores, mas nós repetimos aqui. Não existe o vácuo no universo. O vácuo é uma criação da mente humana, onde supomos existir o nada. Existe o fluido cósmico universal. A ciência, modernamente, nos últimos anos, vem descobrindo o que ela chama de matéria escura, que é uma matéria que preenche os espaços onde antes se supunha haver o vácuo, se supunha haver o nada. O nada e o vácuo, descobriu a ciência, não existe. E ali onde se supunha haver o nada, já se percebeu existir essa matéria escura, que é como a ciência chama o que os espíritos chamam de fluido cósmico universal, no qual estão, por dizer assim, mergulhadas todas as matérias, todas as estrelas, os planetas, os cometas, satélites, os buracos negros, as nebulosas. E o fluido magnético é uma particularização do fluido cósmico universal, é o fluido cósmico universal animalizado. É aquele que pode ser emitido pelas criaturas, particularmente pela criatura humana, que recebe, filtra esse fluido cósmico universal e dá a ele, ao fluido cósmico universal, as cores, o teor, o magnetismo próprio do animal. Muito bem, pergunta 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Os espíritos respondem assim: já respondemos, é o espírito que vê. Como nós dissemos, o sonambulismo ocorre durante o sono e se aproveita do distanciamento que o espírito estabelece frente ao corpo físico para ganhar lucidez, para ganhar capacidades de acessar o passado de outras vidas, acessar às vezes até o futuro, é mais raro, mas acontece, e acessar especialmente sentidos astrais, sentidos espirituais.
entre os quais a clarividência, mas também a clareaudiência, a visão à distância, inúmeros dons do Espírito ficam à disposição nossa quando do chamado desdobramento, que é a projeção, que é a viagem astral, a viagem espiritual, são vários nomes que acontecem nesse estado e também no estado sonambúlico. Exatamente porque o corpo, a matéria, limitam as capacidades espirituais, restringem, apequenam, limitam. E quando distantes do corpo, nós vemos aflorar, de alguma forma, se desprender, se libertarem esses sentidos espirituais. Em alguns mais, em outros menos, mas em todos nós acontece isso. Eu tenho a convicção que vem daí, dessa vivência do espírito mais desprendido da matéria durante o sono, a ficção dos super-heróis. Não é verdade que o super-homem voa? Os espíritos falam que eles também volitam. Não é verdade que o super-homem tem a visão raio-x? É isso que é falado aqui da visão sonambúlica. E assim a super-força, etc, etc. Questão número 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? A resposta é: não existem corpos opacos a não ser para os órgãos físicos do homem. Os corpos são opacos apenas para a visão aprisionada nos órgãos físicos, como acontece para os encarnados, para os espíritos que estão delimitados na matéria, no corpo. Já perguntam os espíritos: já não dissemos que a matéria não oferece obstáculo ao espírito, que pode atravessá-la livremente? É outra das propriedades aparentemente fantásticas do espírito, que é a capacidade de transpor portas, muros, paredes. E isso acontece exatamente pela natureza semimaterial, mais etérea, menos condicionada à matéria, que é o corpo espiritual. Por isso afloram dons do espírito, exatamente porque durante o sono, nos encontramos menos aprisionados à lógica da matéria, à limitação do corpo material. Então não existem corpos opacos a não ser para os órgãos físicos do homem. Já não dissemos que a matéria não oferece obstáculo ao espírito, que pode atravessá-la livremente? Com frequência o sonâmbulo diz que vê pela testa, às vezes pelo joelho. Dizem os espíritos aqui. O homem, por estar preso ao corpo físico, não compreende que se possa ver sem o auxílio dos órgãos da visão. Mas a verdade é que alguns cegos, durante o sono, veem inclusive o ambiente em que ele está inserido. E isso a ciência, a filosofia não podem explicar. Só quem pode explicar é exatamente a perspectiva espiritual. O corpo
funcionaria como um traje de mergulho para o mergulhador. Ele fica limitado pela máscara de mergulho, a sua própria respiração fica limitada pela garrafa de oxigênio que ele transporta, os seus próprios movimentos ficam limitados pela roupa, pelos pesos que ele precisa usar para o mergulho. A comparação é muito interessante, porque também o espírito tem os seus movimentos, a sua visão, a sua audição, a sua sensibilidade, limitadas pela roupa, pela máscara, pela garrafa de oxigênio, que representam o corpo para o espírito. Muito interessante, não é? O homem, por estar preso ao corpo físico, não compreende que se possa ver sem o auxílio dos órgãos da visão. O próprio sonâmbulo, pela insistência do homem que se comunica com ele, mas também pelo condicionamento que ele traz da matéria, acredita ter necessidade desses órgãos para enxergar. Porém, se lhe fosse deixado livre, se ele mesmo se descondicionasse das crenças do encarnado, compreenderia que vê por todas as partes de seu corpo espiritual, ou melhor explicando, que é de fora do seu corpo que ele vê. É para além, é ultrapassando tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo espiritual, que ele vê, que ele toca, que ele ouve. Muito legal isso. E a pergunta 430, a última de hoje, Kardec pergunta assim: se a clarividência do sonâmbulo provém do seu espírito, por que ele não consegue enxergar tudo e seguidamente se engana? Respondem os espíritos: é preciso compreender que aos espíritos imperfeitos nem tudo é permitido ver e conhecer. Eles ainda participam dos erros e dos preconceitos do homem comum. Além disso, como estão presos ao corpo físico, não usufruem de todas as faculdades do espírito, pelo menos não em sua plenitude. Deus deu ao homem a faculdade do sonambulismo com um objetivo útil e sério, e não para que ele aprenda aquilo que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então, a limitação da visão, dos sentidos espirituais de cada sonâmbulo é dado pelo seu grau evolutivo. A primitividade do homem, ligando aquele espírito mais à matéria do que o espírito que o nosso próprio linguajar caracteriza como desprendido. Olha que expressão saborosa. O espírito mais evoluído, por ser mais desprendido da matéria, terá uma visão espiritual mais ampla, mais longa, mais profunda, enquanto que o espírito mais preso à matéria, durante o sono, mesmo sendo sonâmbulo, terá sentidos espirituais menos expandidos, menos profundos, mais limitados. Parece lógico, não é? Que assim seja. Muito interessante essa visão de que
os sentidos espirituais, as capacidades, os poderes espirituais, se você preferir assim, eles não estão caracterizando um espírito evoluído. Assim como a capacidade intelectual não determina a capacidade moral, um espírito pode ter dons mediúnicos, dons espirituais aflorados, mas moralmente ainda ser limitado, ainda ser primitivo. A esse espírito, a esse ser encarnado, que possui dons espirituais, porque assim fazia parte da sua programação reencarnatória, assim fazia sentido para a experiência que ele estava programado para ter nessa encarnação, lhe foram dados esses dons, como a outros foi dado o dom da beleza, o dom da força física, o dom da inteligência, da matemática, da inteligência em línguas, da riqueza. São inúmeros os dons humanos e o alto Deus, em suma, mas os nossos programadores encarnatórios dão a cada um de nós um mix desses diversos dons para favorecer a evolução que cabe a cada um desenvolver nessa vida. Os dons espirituais são apenas um grupo de dons entre os diversos outros. E eles serão mais delimitados conforme a evolução de cada ser. Por isso, chama tanto atenção um ser como Jesus Cristo, cujos dons são tão desenvolvidos que nos parecem fora da lógica, fora da natureza. Nos parecem milagres, uma derrogação, algo que está para além das leis de Deus. Mas não. O que acontece com Jesus é que ele tem dons espirituais potencializados pelo seu avanço espiritual, pelo seu alto sentido moral. De forma que os seus dons espirituais são tão aflorados que parecem um ser à parte na criação, quando ele, na verdade, é apenas um de nós que teve um desenvolvimento moral e espiritual tão grande que fez com que seus dons espirituais fossem altamente potencializados, fazendo com que ele pudesse fazer coisas maravilhosas à nossa vista. Muito legal isso. Essas são as questões de hoje. Amanhã continuaremos as nossas pesquisas sobre o sonambulismo. Ainda avançaremos nesse tema algumas vezes, porque o tema é realmente muito rico e nos faz compreender mais sobre nós, sobre a vida, sobre as leis do espírito e da matéria. Muito bom estarmos juntos, uma felicidade cada avanço desse. Temos certeza que isso ajuda muitos de nós em muitas das compreensões. Pelo menos para mim ajuda muito. Muito boa noite, Maria José Sobral, nossa amiga de infância ou de adolescência, Gugu Souza, amiga desses estudos que sempre exercita a sua gratidão, Mônica Silva também, sempre grata a essa oportunidade. Nós também somos gratos aos instrutores espirituais que certamente assistem tanto a mim quanto a vocês, cada um dentro de uma função. Simone Magalhães, muito bom ter você aqui. Rita de Cássia, amigas do Semente de Luz, lá na João Ramalho 158 em São Vicente. Rosa Nepomuceno, nossa companheira de estudos, Andréa Santos. Muito legal estar com você também, Andréa.
Luciana Moraes Toledo, Osório Simões Souza Filho. Muito bom estar com vocês, a Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados. É sempre importante nós tomarmos a luz que aqui nós desenvolvemos para multiplicar e para transbordar em prestação de serviço no nosso coração, na nossa mente. Paulo Berg, nosso amigo também do Semente, Emir Cajazeira, Adelaide Dias, muito bom estarmos juntos, André Salvatore. Que essa luz, que esse entendimento sobre as manifestações espirituais, sobre a nossa evolução espiritual, possa transbordar, estimular, encorajar todos os nossos amigos de encarnação, nossos irmãos da família universal, já que essa vem daí desses estudos espirituais, dessa lucidez espiritual, dessa coragem espiritual que nós adquirimos aqui, uma enorme capacidade de enfrentar os problemas do cotidiano, que já vivemos, os problemas que ainda advirão. Porque a lucidez espiritual é uma das maiores fontes de resiliência para todos nós. Muito feliz por estar com vocês. Amanhã continuaremos esse mesmo tema que tanto propicia de entendimento para todos nós. Grande abraço a todos. Um grande prazer estarmos aprendendo juntos. Muita paz e muito bem. Até amanhã.